Seria maravilhoso se a vida nunca o tentasse, se você pudesse passar de um dia para o outro improvisando e sempre fazendo a coisa certa. Mas o mundo não é assim. No final, acabamos cometendo erros ou tomando ações que nos arrependemos depois. O estoicismo, em teoria, é uma filosofia, mas na prática é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e cheia de situações que nos testariam, por isso criaram regras para nos ajudar a seguir o caminho certo. Neste vídeo, vou falar sobre 11 regras históricas que estabeleci para mim mesmo, a fim de me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essas 11 regras foram criadas pelos filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido úteis para muitas pessoas ao longo da história. Convido você a ficar até o fim para aprender todas as regras e poder aplicá-las em sua vida. Antes de começarmos, eu apreciaria se você desse like do vídeo para me ajudar a continuar a disseminar essa filosofia. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Regra 1. Conquiste suas manhãs. Um dos melhores momentos das meditações de Marco Aurélio é a discussão que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele sabe que precisa sair da cama, mas deseja desesperadamente ficar debaixo das cobertas quentes. É fácil de entender, mas também é impressionante. Marco Aurélio não precisava sair da cama. Ele não estava realmente obrigado a fazer nada. Muitos imperadores antes dele haviam delegado as tarefas do governo para se concentrarem apenas em viver uma vida rodeada de luxo. No entanto, Marco Aurélio se forçou a não cair nessas tentações e cuidar de suas tarefas logo de manhã cedo. Porque Marco Aurélio sabia que vencer as manhãs era a chave para vencer o dia e vencer na vida. Você já ouviu a expressão de que o pássaro madrugador pega a minhoca, mas ele tinha plena consciência de que um dia bem começado era um dia produtivo. Pessoalmente, adoto 3 ações para ter uma manhã produtiva. Primeiro, escrevo em um diário. Assim que acordo, anoto as coisas que preciso fazer durante o dia e escrevo um pequeno texto de reflexão sobre o dia anterior, onde registro as coisas que fiz bem e as coisas que fiz mal para me conscientizar do que preciso melhorar. Escrever em um diário me permite criar o hábito de refletir sobre minha vida todas as manhãs. Isso me lembra do que preciso fazer e como devo agir. Segundo, pratico esportes. Não é necessário praticar esportes com muita intensidade, mas sim movimentar-se. Faça uma caminhada, vá à academia, corra, faça o que preferir, desde que ative seu corpo fisicamente. Isso irá despertá-lo e preparar sua mente para a terceira ação. Terceiro, concentre-se no trabalho. Depois de realizar as 2 ações anteriores, estou pronto para me concentrar na tarefa diante de mim. Regra 2. Concentre-se no que está sob seu controle. Os estoicos enfatizavam muito a importância de se concentrar nas coisas que podemos controlar e esquecer das coisas que não podemos controlar. Entender isso tornará você muito mais prático e evitará que desperdice tempo se preocupando com coisas que não valem a pena. Uma vez que você compreenda isso, evitará muitas frustrações e sofrimentos. Você saberá no que vale a pena focar para alcançar os objetivos que estabeleceu para si mesmo. Um exemplo claro disso está nos esportes. Você controla como joga, mas não controla se vai vencer, se o adversário é respeitoso, se o público o aplaude ou não. Quando você perceber isso e começar a focar no seu jogo em vez dos outros, provavelmente alcançará um desempenho melhor. Aplique o mesmo princípio a todas as situações em sua vida. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Em situações de incerteza na vida, surgirão pensamentos que nos farão sofrer. Isso é algo totalmente normal. Mas se pensarmos com cuidado, a maioria das situações negativas que imaginamos que possam acontecer nunca ocorrem. Nas palavras de Sêneca, temos mais medo do que somos feridos e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Tente focar no presente e manter a calma. É provável que a coisa ruim que você imagina que possa acontecer não acabe acontecendo no final. Regra 4. Trate o sucesso e o fracasso da mesma forma. Marco Aurélio usava uma metáfora interessante. Ele dizia que todos os homens são como uma pedra que ele jogava para cima e dizia que ela não ganhava nada ao subir e não perdia nada ao descer. A pedra continuava sendo a mesma, quer o dia começasse com uma promoção ou terminasse com uma demissão. Você ainda é a mesma pessoa.
Na verdade, as situações negativas na vida geralmente nos ensinam muitas coisas, então elas são ainda mais úteis do que as situações positivas. Sinta-se grato por tudo o que acontece com você, não importa se é bom ou ruim, porque, aconteça o que acontecer, você continua sendo o mesmo e será capaz de aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa por dia. Essa regra não deve ser aplicada literalmente. Ao fazer apenas uma coisa por dia, quero dizer em duas situações. A primeira é para pessoas que vivem sem metas. É importante focar em uma meta para alcançar a cada dia, por menor que seja. Viver sem metas transforma uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. A segunda é para pessoas com muitas metas. Ter grandes ambições não é ruim, mas concentre-se em dar um passo de cada vez. Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco no que é realmente importante. Com esta regra, convido você a tentar alcançar pelo menos uma meta que você estabeleceu para si mesmo todos os dias. Não importa se é algo básico ou algo muito complexo, esforce-se para alcançá-lo. Regra 6. Não procure o caminho fácil. Sempre que você quiser alcançar algo, lembre-se de que não há um caminho fácil para alcançá-lo. Na vida, coisas que valem a pena são conquistadas com esforço. Pense em qualquer pessoa que você considere bem-sucedida e leia sua biografia. Você verá que tudo o que essa pessoa alcançou foi conquistado através do trabalho árduo e da disciplina. Na verdade, essa é a chave para o sucesso. Caminhos difíceis constroem seu caráter, fazem você aprender com seus erros e incentivam você a perseverar. A diferença entre aqueles que alcançam grandes objetivos e aqueles que não alcançam está na tolerância ao esforço e ao sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho fácil. É por isso que há muito poucos que sempre alcançam o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte a si mesmo se é necessário. Reserve um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo é necessário? Você perceberá quantas coisas fazemos e queremos em nossas vidas que são totalmente dispensáveis. Quanto tempo desperdiçamos nessas coisas que realmente não nos trazem nada? Como saber se o que fazemos é necessário? Pergunte a si mesmo por que você faz as coisas que faz. Encontre uma razão valiosa, algo que valha a pena. Se você não encontrar essa razão valiosa, o que você faz é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame o seu destino. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. É um fato da vida. Como Sêneca disse, a fortuna se comporta como lhe agrada. Sua própria vida foi prova disso. Problemas de saúde interromperam sua carreira política e o imperador o exilou. Ele conseguiu retornar apenas para ter a mesma coisa acontecendo novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que dependia dele era como ele decidia ver esses eventos e o que decidia fazer com eles. Ele escolheu vê-los como algo bom, escolheu usá-los. A vida fará você passar por situações boas e ruins. Cabe a você decidir como lidar com elas. Se procurar o lado positivo das coisas que acontecem ou viver em constante arrependimento. Regra 9. Fale com a morte. O fundador do estoicismo, Zenão de Cício, visitou o oráculo depois de perder toda a sua riqueza em busca de inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo disse a ele que, para viver uma boa vida, ele precisava falar com os mortos. O oráculo se referia à leitura, convidando Zenão a ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível que lhe dá a capacidade de ler os pensamentos e opiniões de pessoas que viveram milhares de anos atrás. Vivemos em um mundo onde todos os dias buscamos coisas novas, e isso nos faz esquecer das antigas. Não há nada de errado com as coisas novas que estão surgindo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito nos livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado, que com sua experiência podem nos guiar e ajudar em nossas vidas. O pior é que milhões de pessoas no mundo optam por rejeitar esse superpoder. Aproveite isso. Nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo como agora, graças à internet. Regra 10. Seja rigoroso consigo mesmo e compreensivo com os outros.
É importante lembrar que o estoico tem regras rigorosas e temos opiniões firmes sobre o que é certo e o que é errado. Mas, e isso é muito importante, devemos ser compreensivos e compassivos com os outros e perdoar aqueles que, como Marco Aurélio escreve, se afastaram da verdade, é a chave. Seus padrões são para você. Isso não significa que permitimos que as pessoas ajam injustamente ou perversamente, mas não precisamos julgar todos que não se comportam exatamente como queremos. Nesse caso, a melhor coisa que podemos fazer é liderar pelo exemplo. Se você quer mostrar a alguém que ele está agindo de maneira errada, esforce-se para agir de maneira correta e mostre isso a ele. Essa é a melhor maneira de impactar alguém e mudar sua mentalidade. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde eles começarão a imitá-lo. Regra 11. Lembre-se de que você morre todos os dias. Nas palavras de Sêneca, este é o nosso grande erro, pensar que olhamos adiante para a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Pensamos na morte como um evento que acontece em algum momento da vida, algo estacionário. Qualquer que seja a data em que ocorrer, todos os dias nos aproximamos dela lentamente ou rapidamente, dependendo de nossa idade e saúde. Sêneca considerava essa uma forma errada de pensar sobre a morte, uma visão errônea que levava a muitos maus hábitos e a uma vida ruim. Pelo contrário, ele afirmava que a morte era um processo que está acontecendo conosco agora mesmo. Morremos todos os dias, até mesmo enquanto você assiste a este vídeo. O tempo está passando e você nunca o recuperará. Esse tempo, segundo ele, pertence à morte. A morte não está distante, ela está conosco agora mesmo. Ela é o ponteiro dos segundos no relógio, é o pôr do sol. Quando a seta do tempo se move, a morte continua a reivindicar a cada momento que passou. O que devemos fazer a respeito? A resposta é viver, viver enquanto você pode. Não procrastine nada, não deixe nada inacabado e aproveite ao máximo o tempo enquanto ainda lhe pertence. O que você achou dessas regras estoicas? Você acrescentaria alguma outra? Estou ansioso para ouvir seus comentários. Pessoalmente, tento aplicar essas regras em minha vida. Não é fácil, no entanto, e muitas vezes esqueço. Eu tento anotá-las em algum lugar e me lembrar. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida, requer muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Até a próxima vez.